Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco Pará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. Vamos lá, pessoal. Bancos de investimento são instituições financeiras privadas, detalhes, tá? Que são constituídas sob a forma de sociedade anônima e que são fiscalizadas pelo Banco Central. Tá? Então, chamo a atenção primeiro aqui é que um banco de investimento, propriamente dito, ele é uma instituição financeira privada. Aí fazendo aquele contraste com os bancos de desenvolvimento, que eles são instituições financeiras públicas, tá? Principal atividade de um banco de investimento é a realização de operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva, empresas, tá? Para o suprimento tanto de capital fixo, que é quando uma empresa ela vai comprar maquinário, vai se expandir, ou então, financiamento para capital de giro, que são despesas operacionais, despesas do dia a dia da empresa, e também a administração de recursos de terceiros, tá? Principais atividades aqui, então. Quando eu falo de participação societária de caráter temporário, vai ser quando, então, os bancos de investimento eles vão adquirir de forma temporária participações em empresas. E aí eles vão participar da gestão dessa empresa, tentando, daqui a pouco, trazer uma valorização. E além disso, tá? Essa é uma das atividades. Além disso, como eu falei, financiamento para capital fixo e de giro e administração de recursos de terceiros, tá? Então, os bancos de investimento, eles têm uma participação forte no mercado de capitais, mercado de valores imobiliários. Eles podem, inclusive, daqui a pouco, administrar fundos de investimento, que é uma espécie de valor imobiliário. Por isso, a administração de recursos de terceiros. Terceiros, clientes desses bancos. Bom, ponto importante aqui, pensando em prova, tá? Bancos de investimento, eles não captam através de depósito à vista. Ele não pode ter conta corrente. Por isso, o banco de investimento ele não é considerado uma instituição monetária, nem uma instituição bancária. Ele vai fazer a captação através de depósito a prazo, emissão de CDB, RDB, mas depósito à vista não. Agora, apesar dele não poder manter uma conta de depósito à vista, os bancos de investimento eles podem manter contas desde que essas contas não sejam remuneradas e não movimentáveis por cheque, relativas a recursos de terceiros, recursos dos seus clientes, tá? Recebidos para aplicação em títulos de valores imobiliários ou então, vinculados à execução de suas operações ativas ou relacionados com a prestação de serviço. Então, o banco de investimento ele vai atuar com seus clientes. Os clientes podem manter contas nesses bancos de investimento, por exemplo, para adquirir títulos e valores imobiliários. Eles precisam dessa conta para deixar o dinheiro depositado. É quase como se fosse uma conta corrente, mas não é. É apenas uma conta, então, para servir de depósito para as operações que esses clientes venham a fazer. Essa conta, ela não é remunerada e também ela não é movimentável por cheque. Diferente de uma conta corrente que é movimentável por cheque, tá? Bom, ainda sobre a atuação aqui dos bancos de investimento, eu só vou trazer algumas definições para vocês, tá? Participação societária de caráter temporário a gente já entendeu, mas ele também, o banco de investimento, pensando que ele atua aqui no mercado de valores imobiliários, ele também faz a subscrição e aquisição de títulos e valores imobiliários. O que é isso, tá? A subscrição é o ato de adquirir instrumentos financeiros emitidos por empresas, governos ou outras entidades como forma de investimento ou financiamento, tá? Então, o banco de investimento ele pode fazer a subscrição de ações, de debêntures, títulos e valores imobiliários de outras empresas. Ele pode fazer essa subscrição e depois revender esses títulos no mercado, Ou ele pode subscrever para ele mesmo, Para ele investir os recursos que ele tem. E distribuição de valores imobiliários é o processo pelo qual os títulos ou ativos financeiros são colocados à disposição dos investidores para a compra através de um banco de investimento. Aqui ele só está distribuindo, tá? Então tem a empresa aqui. Essa empresa, ela vem e ela emite uma debênture, por exemplo. E eu vou ter aqui um banco de investimento que ele vai apenas distribuir essas debêntures que estão sendo emitidas pela empresa,
vem para cá e o banco de investimento ele vai distribuir aos clientes desse banco de investimento, tá? E aí, uma vez que o cliente ele adquira essa debênture, na verdade ele está investindo o dinheiro dele na empresa. O banco aqui só está sendo um intermediador dessa operação, mas não um intermediador financeiro, tal como a gente conhece de intermediação financeira. Aqui é mais uma prestação de serviço, tá? Fazer a distribuição dos valores imobiliários. Mas percebam que aqui, nesse caso, né, do jeito que está aqui, o banco de investimento ele não subscreveu, ele não comprou essas ações. Ele meramente está fazendo a distribuição para seus clientes. Subscrever é ele comprar realmente esses valores imobiliários. Bom, e além, né, das principais atividades, a principal atividade aqui dos bancos de investimento, eles também têm outras, tá? Então vamos lá. Praticar operações de compra e venda por conta própria, ou seja, por conta do próprio banco, né? Ou então por conta de terceiros, que são seus clientes, de metais preciosos, a exemplo do ouro, tá? No mercado físico e de quaisquer títulos e valores imobiliários nos mercados financeiros de capitais. É aquela ideia, ele pode tanto ele comprar para ele, como também pode comprar para os seus clientes. Operar em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de balcão organizados por conta própria e também de terceiros. Operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de giro, participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos e valores imobiliários, que é essa ideia que a gente acabou de comentar, operar em câmbio mediante autorização específica do Banco Central do Brasil. Chama atenção aqui, tá? Porque banco de investimento, assim como outras instituições financeiras, pode operar no mercado de câmbio, mas para isso necessita de uma autorização do Banco Central. Coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados, financeiros ou não, mediante a prestação de serviços de consultoria, participação societária e ou concessão de financiamentos ou empréstimos, tá? Quando a gente, então, esquematiza aqui as operações passivas e ativas, eu tenho o seguinte: depósito a prazo, emissão de CDB, RDB, letras financeiras, repasses de recursos externos, repasses de recursos internos e a emissão de CDI. Então é assim que o banco de investimento ele capta dinheiro, tá? Ele não vai captar através de depósito à vista. E aquela conta, né, que ele pode manter para os seus clientes fazerem as negociações, ele não está captando esse dinheiro, é apenas uma prestação, né, de serviço aos seus clientes. Operações ativas, que é como ele vai então se rentabilizar. Financiamento de capital de giro, capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, a distribuição desses títulos também, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos. Banco de desenvolvimento. Aqui eu tenho então instituições financeiras públicas que são não federais, controladas pelos governos estaduais. Essa é a definição de um banco de desenvolvimento, tá? É uma instituição financeira que ela é pública. Em contraste ao banco de investimento, que eu tenho que ele é uma instituição privada, o banco de desenvolvimento ele é público e o controle do banco de desenvolvimento está com o governo estadual e não federal, tá? Essa é a definição. Então, quando a gente pensa, né, as pessoas geralmente colocam o BNDES como um banco de desenvolvimento. Está incorreto, porque, primeiro, o BNDES ele é uma empresa pública, ele não é um banco tal como a gente tem aqui, né, de desenvolvimento ou banco múltiplo. Ele não é isso, ele é uma empresa pública, assim como a Caixa Econômica também é. E segundo ponto, a atuação do BNDES é em nível nacional. A atuação de um banco de desenvolvimento, ela é estadual. Ele vai atuar naquele estado que detém o seu controle. Com alguma exceção que a gente já vai ver onde ele pode também ultrapassar os limites territoriais desse estado, tá? Então, BNDES não é um banco de desenvolvimento. Agora, a atividade do BNDES e a atividade dos bancos de desenvolvimento é semelhante, tá? Porque nos dois casos aqui eu vou ter uma instituição de fomento, né? Fomento principalmente as empresas, mas eu não considero então o BNDES como um banco de desenvolvimento. Objetivo dos bancos: proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazos de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Qual estado? Que detém o controle desse banco, tá? Apoiando prioritariamente o setor privado, tá? Então, banco de desenvolvimento, ele é público, mas ele vai fomentar principalmente o setor privado. Quer dizer que ele não pode fomentar
o setor público? Em algumas situações, sim, né? Mas como ele quer o desenvolvimento econômico e social do nosso país, isso vai vir através da atuação das empresas, da iniciativa privada. Por isso que o foco do Banco de Desenvolvimento é justamente trazer esse fomento ao setor privado. Lembra que eu falei que a atuação dele, via de regra, é dentro do estado que detém o seu controle. Excepcionalmente, e eu chamo a atenção aqui, quando o empreendimento que vai ser financiado pelo Banco de Desenvolvimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à área de sua atuação, tá? Então, se eu tenho um banco que ele está de desenvolvimento em Santa Catarina, se for de interesse comum, né, de interesse de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina vai poder apoiar, então, projetos que aconteçam no Rio Grande do Sul, porque também vai trazer algum tipo de benefício em Santa Catarina. Mas isso é de forma excepcional. Quais as atividades aqui principais dos bancos de desenvolvimento, tá? Então, para atender o seu objetivo de fazer esse financiamento a médio e longo prazo, os bancos de desenvolvimento podem apoiar iniciativas que visem a ampliar a capacidade produtiva da economia mediante a implantação, expansão ou relocalização de empreendimentos, tá? Então, tem um empreendimento que vai precisar, por exemplo, se expandir. Pode esse empreendimento conseguir recursos com o banco de desenvolvimento. Incentivar a melhoria da produtividade por meio de reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques. Compra de máquina nova que vai trazer um aumento na produtividade. Pode ser financiado por um banco de desenvolvimento. Assegurar a melhor ordenação dos setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário, tá? Então aqui a gente vai ter uma mudança na empresa, que pode ser através de uma incorporação de uma outra empresa ou, né, duas empresas se fundindo. Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimento destinados à formação de capital fixo ou semifixo, promover a incorporação e o desenvolvimento de tecnologia de produção, o aperfeiçoamento gerencial e a formação e o aprimoramento de pessoal técnico, tá? Principais atividades do Banco de Desenvolvimento. Alguns pontos também que são importantes, tá? Primeiro, que o Banco de Desenvolvimento, ele tem que ter alguns setores específicos, tá? Dentro da estrutura do Banco de Desenvolvimento. Quais são esses setores? Planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos. Auditoria interna, serviços jurídicos e serviços financeiros. Então, dentro de um banco de desenvolvimento, a legislação ela diz que o banco ele tem que ter pelo menos esses setores aqui, né, que vão atuar no sentido de fornecer o material necessário para que ele faça essas atividades aqui visando o desenvolvimento econômico e social do Estado, tá? Os bancos de desenvolvimento eles devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, SA, capital social dividido em ações, com a sede do Banco de Desenvolvimento, na capital do estado que detiver o seu controle acionário. Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul vai ter a sede em Porto Alegre, devendo adotar obrigatória e privativamente, em sua denominação social, a expressão Banco de Desenvolvimento, seguida do nome do estado que tenha a sua sede, tá? Um ponto importante também é que bancos de desenvolvimento eles não podem manter agências de atendimento ao público, né? Como a gente tem em bancos múltiplos, como a gente tem em outras instituições financeiras. Banco de desenvolvimento ele não pode. Isso, claro, né? Quando eu estiver falando aqui unicamente de um banco de desenvolvimento. Porque se for um banco múltiplo que tenha também a carteira de desenvolvimento, aí pelas outras atividades que ele tenha, ele pode ter uma agência, tá? Operações passivas de captação do Banco de Desenvolvimento. Depósito a prazo, CDB, RDB, letra financeira. Operações de crédito, né? Ele vai fazer aqui então uma operação de crédito, vai solicitar, sejam elas em ambiente interno ou mesmo no exterior. Contribuições do setor público. O setor público pode, então, trazer contribuições para o Banco de Desenvolvimento fazer o financiamento das atividades produtivas. Títulos de desenvolvimento econômico, cédulas pignoratícias de debêntures, tá? Aqui eu chamo a atenção, porque a cédula pignoratícia de debênture, ela não é emissão de debênture. Olha só, eu tenho uma empresa, e essa empresa, que não é uma instituição financeira, ela veio aqui e emitiu uma debênture.
E aí o Banco de Desenvolvimento ele foi lá e ele adquiriu essa debênture. Tudo bem, é uma forma de investimento do Banco de Desenvolvimento. E aí ele vem aqui na outra ponta e emite um título chamado cédula pignoratícia de debênture, aonde o Banco de Desenvolvimento ele vai captar dinheiro de um cliente. E essa cédula pignoratícia de debênture, ela tem como lastro a debênture que foi emitida aqui pela empresa, tá? Ou seja, né, o investidor aqui ele está sendo remunerado pelo Banco de Desenvolvimento, mas esse título ele está lastreado em uma debênture emitida por essa empresa, né? Caso o banco não faça, ainda existe o fluxo financeiro aqui da debênture. Caso o Banco de Desenvolvimento não faça o pagamento. Mas olha só, qual que é o ponto? O Banco de Desenvolvimento emitiu essa debênture? Não, tá? Isso porque instituições financeiras, via de regra, não podem emitir debênture. Agora, quando eu falo de uma cédula pignoratícia de debênture, eu estou falando aqui de um título que tem como lastro uma debênture emitida por uma empresa. Aí tudo bem, aí é uma forma de captação dos bancos de desenvolvimento. E suas operações ativas, empréstimos e financiamentos, investimentos e arrendamento mercantil. Sociedade de Crédito Imobiliário, a SCI. Eu tenho aqui instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional que são especializadas em operações de financiamento imobiliário, além de também integrarem o Sistema Financeiro de Habitação. Tá? Então, a atividade principal aqui da Sociedade de Crédito Imobiliário vai ser voltada ao ramo imobiliário. Ela é constituída na forma de sociedade anônima e, em sua denominação social, tem que ter a expressão crédito imobiliário. Qual que é o objeto social? E quando eu falo de objeto social, eu estou falando das atividades da Sociedade de Crédito Imobiliário. Concessão de financiamentos destinado à aquisição, à construção, produção, reforma ou ampliação de imóvel residencial, inclusive o terreno, tá? Chama atenção aqui porque mesmo se o cliente ele quiser fazer o financiamento da compra de um terreno, ele vai poder acessando uma sociedade de crédito imobiliário, tá? Não tem problema. Ou se ele for fazer uma reforma ou ampliação, também não precisa necessariamente ser a compra, a aquisição, né, de um imóvel. Concessão de financiamentos para aquisição de material para a construção, ampliação ou reforma de imóvel residencial em terreno de propriedade do pretendente ao financiamento ou cuja posse seja por esse detida, tá? Então, além também de permitir, por exemplo, a aquisição de um terreno, a sociedade de crédito imobiliário ela também pode fornecer empréstimo para aquisição de material de construção, também é possível. Repasse de recursos para financiamento das operações imobiliárias, que é quando ela recebe, então, um crédito de outra instituição. Concessão de crédito para empresas que promovem projetos de construção de imóveis residenciais e a prestação de garantia. Essas aqui são as principais atividades, tá? Como é que a sociedade de crédito imobiliário ela capta dinheiro para poder emprestar, tal como a gente viu aqui? Ela pode captar através de depósito de poupança, letras hipotecárias, letras financeiras, letra de crédito imobiliário, cédulas hipotecárias, cédulas de crédito imobiliário, certificados de cédula de crédito bancário. São exemplos aqui de títulos relacionados ao setor imobiliário, tá? Além do depósito de poupança, que a gente conhece aí por ser muito tradicional. Depósitos interfinanceiros também no mercado interbancário, repasses e refinanciamentos contraídos no país, empréstimos e financiamentos contraídos no exterior, tá? E operações ativas, que é justamente aquela ideia de fornecer crédito, tá? Então, financiamento para a construção de habitações, abertura de crédito para a compra ou construção de casa própria, financiamento de capital de giro a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. Então, a atividade ativa de uma sociedade de crédito imobiliário, em resumo, né, vai ser financiamento e empréstimos voltados ao setor imobiliário. E aí no objeto social a gente viu que, inclusive, né, pode daqui a pouco fazer a concessão de financiamento para aquisição de material de construção. Eu chamo a atenção para um detalhe importantíssimo, tá? Desde a década de 80, as sociedades de crédito imobiliário, elas não captam recursos do público e atuam somente na condição de repassadoras de recursos do sistema financeiro de habitação. Então, por mais que se a gente olhar na legislação, a sociedade de crédito imobiliário ela pode captar recursos do público através de depósito de poupança, como está aqui, por exemplo, atualmente ela não faz mais isso, tá? Desde essa década de 80,
elas apenas atuam como repassadoras de recursos de outras instituições do sistema financeiro de habitação. Quer uma outra instituição que está aqui, que pode fazer esse tipo de repasse? Caixa Econômica Federal. A Caixa, ela pode daqui a pouco receber algum tipo de solicitação de empréstimo e ela pode repassar esse empréstimo aqui à sociedade de crédito imobiliário. Inclusive, né, tá no objeto social dela. Agora, eu posso ter um banco múltiplo que tenha a carteira de crédito imobiliário, que é a carteira da sociedade de crédito imobiliário. E aí ele vai poder fazer essas atividades aqui, tal como a gente viu. Inclusive, captar através de depósito de poupança. Isso porque, para um banco múltiplo captar através de depósito de poupança, ele precisa da carteira de crédito imobiliário. Tá? Então, qual que é o ponto? Sociedade de crédito imobiliário, unicamente, atualmente, elas não captam recursos do público. Agora, um banco múltiplo que tenha uma carteira de crédito imobiliário, ele pode captar através de depósito de poupança. Associações de poupança e empréstimo. Eu também tenho uma instituição aqui financeira que ela vai atuar no ramo imobiliário. Qual que é a diferença? Ela é uma instituição criada para facilitar aos associados a aquisição da casa própria, além de captar, incentivar e disseminar a poupança. Os depositantes eles se tornam associados à instituição. Então, a associação de poupança e empréstimo, ela tem uma característica que é muito parecida com a de uma cooperativa de crédito. Porque aqui eu não tenho clientes, eu tenho associados que vão se associar, vão formar a associação de poupança e empréstimo, vão colocar recursos, vão se tornar donos e, ao mesmo tempo, usuários desses recursos da associação, tá? Ela é constituída na forma de sociedade civil, tão diferente, né? Porque a sociedade de crédito imobiliário é na forma de sociedade anônima, visa lucros. Aqui não, é uma sociedade civil que não visa lucro. Compõe o sistema de poupança e empréstimo, o SBPE, e também o sistema financeiro de habitação. Elas têm uma atuação, uma característica aqui da associação de poupança e empréstimo, que ela tem uma atuação em âmbito regional, semelhante ao que a gente tem com bancos de desenvolvimento, com agências de fomento. A gente tem uma atuação mais regionalizada. Em relação aos associados, né, que são aquelas pessoas que vão formar a associação, eles têm a formação de vínculo através de depósito. Quando eles fazem um depósito, então, na associação de poupança e empréstimo, eles estão colocando o seu dinheiro ali, estão virando sócios associados. Eu falei, né, que a associação ela não visa lucro, mas o que ela ter de resultado é distribuído aos associados na forma de dividendos, assim como a cooperativa de crédito também faz a partilha de sobras. Os associados aqui eles têm a possibilidade de retirar ou movimentar os seus depósitos que foram feitos e também eles têm a possibilidade de votar nas assembleias. Qual que é o ponto de atenção aqui que a gente tem que chamar em relação à associação de poupança e empréstimo? Atualmente, tá? A única associação existente é a Poupex, que ela é gerida pela Fundação Habitacional do Exército. Essa daqui, que é a única existente que a gente tem, ela tem a particularidade de atuar em âmbito nacional. Por que essa particularidade? Porque é uma característica da associação de poupança e empréstimo a atuação em âmbito regional. Mas atualmente a gente só tem a Poupex e ela atua em âmbito nacional. Perfeito. Em operações passivas aqui, eu vou ter títulos também relacionados ao setor imobiliário, depósito de poupança, letras hipotecárias, repasses e refinanciamentos contraídos no país, empréstimos e financiamentos contraídos no exterior, emissão de letra de crédito imobiliário, letra financeira e depósitos interfinanceiros. E do outro lado aqui nas operações ativas, eu vou ter empréstimos e financiamentos direcionados ao mercado imobiliário. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. Aqui, né, eu tenho as conhecidas financeiras, que são instituições privadas que fornecem empréstimo e financiamento para a aquisição de bens, serviços e capital de giro. Elas são constituídas sob a forma de sociedade anônima e, em sua denominação social, deve constar a expressão crédito, financiamento e investimento, tá? Então, a financeira, ela tem essa característica de atuar diretamente com os seus clientes, fornecendo crédito para a aquisição de bens, né? Quer comprar um carro, quer comprar daqui a pouco algum tipo de serviço também, né? Quer fazer um empréstimo para um serviço, ou ainda, se for uma empresa, quer receber para capital de giro.
tem essa característica aqui de ser um empréstimo mais a curto prazo. Muitas das financeiras não ligadas a bancos, né? Ou seja, quando eu não tenho um banco que tem a sua financeira, nesses outros casos aqui eu tenho que as financeiras elas fazem parte de conglomerados econômicos e operam como braço financeiro de grupos comerciais ou industriais. O que significa isso? Um exemplo, né? A gente pode ter daqui a pouco uma concessionária de veículos cuja atividade é vender veículos, mas ela pode também ter uma financeira vinculada, aonde se o cliente ele está precisando de dinheiro para comprar aquele carro, ele pode solicitar dinheiro para aquela financeira que está ali junto, né? Como um braço financeiro. Mas Renan, por que ele não vai pegar esse dinheiro com um banco que ele tem conta, por exemplo? Bom, pode ser que, dada as características daquele empréstimo que vai ser feito, pode ser que o banco dele não atenda, ou talvez a taxa de juros seja muito alta, né? Isso porque bancos assim que são mais grandes, eles colocam algumas limitações quando o cliente ele vai pedir dinheiro emprestado para comprar um carro, né? No meu banco, por exemplo, só era possível pegar dinheiro emprestado por um carro que ele tinha no máximo 5 anos de uso. Então, se a pessoa está no ano de 2020, ela só poderia pegar recurso para comprar um carro que fosse fabricado depois de 2015. Se ela quisesse pegar dinheiro emprestado para comprar um carro de 2013, aquele banco não ia atender ela. E aí pode ser que uma financeira atenda, tá? Não que eu digo que não atenda, né? Mas ele não conseguiria pegar um crédito para comprar o carro especificamente. Ele teria que pegar um crédito pessoal, que a taxa de juros é muito mais alta. Tá? Então, as financeiras, elas têm essa característica de trazer mais flexibilidade na hora de conceder o crédito. Por outro lado, né, por ter essa flexibilidade, pelo fato da operação ter um pouco mais de risco, aí as taxas de juros elas também tendem a ser mais altas para compensar esse risco que as financeiras têm, tá? Então, eu coloquei aqui, é o caso, por exemplo, né, de algumas lojas de departamentos e montadoras de veículos que possuem suas próprias financeiras, concentrando suas operações no financiamento dos seus próprios produtos. As financeiras também podem operar em nichos que não são atendidos pelos conglomerados bancários, principalmente nos empréstimos e financiamentos com características específicas. Risco mais elevado, né, fornecer dinheiro para aquelas pessoas que estão negativadas. A financeira, dependendo da situação, ela atua nesse tipo de operação. Mas, de novo, né, operação mais arriscada, juros, ele tende a ser mais alto. Financiamento de veículos usados, convênio com estabelecimentos comerciais. Como é que as financeiras elas captam dinheiro, tá? Atualmente, elas podem emitir CDB, RDB, DPGE, que é o depósito a prazo com garantia especial, e letra financeira. Letra de câmbio, tá? Que era a principal forma de captação de recursos de uma financeira era através da letra de câmbio, tá? Mas atualmente a legislação permite que as financeiras captem recursos através de CDB, tá? Mas antes não era permitido e aí a principal forma de captação era através de uma letra de câmbio. Letra de crédito do agronegócio, emissão de LCA, letra imobiliária garantida e depósito interfinanceiro, quando ela faz operações com outras instituições financeiras. Entre as operações ativas, eu tenho os empréstimos e financiamentos de bens, serviços e capital de giro, tal como a gente viu aqui. Sociedade de arrendamento mercantil. Vamos lá então. Eu tenho aqui que a sociedade de arrendamento mercantil ela faz o arrendamento de bens móveis e imóveis adquiridos por ela, segundo as especificações da arrendatária e o cliente. Então eu tenho um cliente, né, que, por exemplo, ele precisa de um carro, mas ele não quer comprar esse carro, ele quer apenas fazer a locação desse carro. Aí eu vou ter lá eu tenho aqui, por exemplo, a pessoa que quer o carro, né? Só que ela não quer comprar. Aí eu vou ter aqui no meio a sociedade de arrendamento mercantil, que ela vai comprar o carro de uma montadora, de um fornecedor, e ela, de posse desse carro, vai fazer a locação ao arrendatário, que é o cliente, tá? E aí o cliente, ele vai pagar como se fosse uma espécie de aluguel por ter esse carro aqui. Existem duas principais modalidades de leasing, né, que é essa operação aqui de arrendamento mercantil, a gente também chama de leasing, tá? Que a gente já vai falar sobre, que é o leasing financeiro e o operacional.
E aí cada um dos dois tem as suas características, tá? Mas a atuação da sociedade de arrendamento mercantil é essa. Ela realiza então o arrendamento de bens móveis, como esse carro aqui, mas também de bens imóveis, que são adquiridos pela sociedade de arrendamento mercantil e que são arrendados ao arrendatário, que é o cliente, para fins de uso próprio desse cliente. Assim, os contratantes desse serviço aqui, da sociedade de arrendamento mercantil, podem usufruir de determinado bem sem serem proprietários desse bem, tá? A pessoa aqui ela vai usar o carro, mas ela não é proprietária do carro, né? Ela só vai fazer o arrendamento dele, depois ela até pode ter a opção de fazer a compra desse carro se assim ela desejar, mas se ela não desejar, ela não vai ficar com essa obrigação de ter o carro depois. Essa ideia de arrendamento, né, e do lucro aqui, bom, nasce do reconhecimento de que o lucro de uma atividade produtiva pode advir da simples utilização de um equipamento e não de sua propriedade, tá? Então, se a gente pensar aqui numa empresa que faz transportes, ela vai receber o dinheiro dela não por ter o veículo usado no transporte, ela vai receber o dinheiro por fazer o serviço de transporte, e aí ela não precisa ter aquele bem na propriedade dela. Ela pode fazer o arrendamento, ela vai receber o dinheiro dela, ela faz o pagamento ali em relação às parcelas e tudo bem, ela tira o lucro dela mesmo sem ter a propriedade. A sociedade de arrendamento mercantil, ela tem que ser constituída sob a forma de sociedade anônima e em sua denominação social deve constar a expressão arrendamento mercantil. Como eu falei para vocês, tá? A gente tem duas modalidades. Tem o leasing financeiro, que ele tem uma característica de ser mais de médio e longo prazo, e tem o leasing operacional, que é algo mais a curto prazo. Essas são as principais diferenças. Quando a gente estuda especificamente o leasing, a gente vai no detalhe, tá? As sociedades de arrendamento mercantil, ponto importante, elas não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades que são equiparadas às instituições financeiras. E nesse caso, tá, por serem equiparadas, elas são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Como é que são as operações passivas e ativas, tá? Outro ponto importante é que uma sociedade de arrendamento mercantil, ela pode fazer a emissão de debêntures e notas promissórias, que é a emissão de títulos de valores mobiliários que são colocados mediante oferta pública ao público em geral. Elas podem, tá? Mas elas não são instituições, elas são equiparadas a instituições financeiras. Também podem captar recursos através de empréstimos contraídos no exterior, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras nacionais, instituições financeiras oficiais destinadas a repasse de programas específicos e através de depósitos interfinanceiros. Suas operações ativas: o arrendamento mercantil de bens móveis de produção nacional ou estrangeira e o arrendamento mercantil de bens imóveis. E chama atenção mais uma vez, tá? Que a sociedade de arrendamento mercantil, ela pode sim fazer a emissão de debênture e de nota promissória. Bolsas de valores. Eu tenho aqui sociedades anônimas ou associações civis, pode ser uma forma ou pode ser a outra, com o objetivo de manter um local ou sistema adequado ao encontro de seus membros e a realização entre eles de transações de compra e venda de quê? Tá aqui, ó. Títulos e valores imobiliários, derivativos e mercadorias em um mercado que ele é livre, aberto, especialmente organizado e fiscalizado por seus membros, que é o que a gente chama de autorregulação, e também pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, o que é a Bolsa de Valores? É esse ambiente que ele é digital, aonde acontecem as negociações de valores mobiliários, tá? Então, é o seguinte, eu tenho uma empresa aqui que ela vai fazer a emissão de algum título de valor mobiliário. Pode ser daqui a pouco a emissão de ação, pode ser a emissão de derivativos. Para isso, ela vai precisar de uma corretora ou um banco de investimento para atuar aqui fazendo a distribuição dos produtos de investimento, e esses títulos de valores imobiliários, eles vão ser negociados aqui, na Bolsa de Valores. E do outro lado, eu tenho um investidor que está com a vontade de comprar, de investir o dinheiro dele nessa empresa. E para isso ele vai comprar os títulos que estão aqui no ambiente de Bolsa de Valores. Aí ele pode comprar ações, pode comprar fundos de investimento, cotas de fundo de investimento, né, cotas de fundos imobiliários, pode também fazer contratos de derivativos,
pode também fazer contratos envolvendo moedas estrangeiras. Então, a Bolsa de Valores é como se fosse um mercado onde está disponível vários títulos e valores imobiliários para que os clientes possam adquirir esses títulos. Só que a gente vê que o investidor ele não acessa diretamente esse mercado. Ele precisa ter uma corretora ou um banco de investimento fazendo a intermediação dessa operação. E aí o investidor, por exemplo, né, vamos supor que ele quer comprar as ações de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Aí ele quer comprar aqui 100 mil reais das ações dessa empresa. O que ele vai fazer? Ele vai acessar diretamente a Bolsa de Valores? Não. Ele vai acessar a sua corretora, e aí pode ser através do celular, né? Vai lá no aplicativo que ele tem da sua corretora, manda uma ordem de compra dessas ações, querendo comprar 100 mil reais dessas ações aqui, e a corretora vai lá, acessa a Bolsa de Valores, compra essas ações em nome de seu investidor e depois ela passa a custodiar, então, essas ações. É assim que funciona, tá? Bolsa de Valores é só esse ambiente onde a gente tem as negociações de títulos e valores imobiliários e o investidor e a empresa também que está aqui do outro lado fazendo a emissão desses títulos, eles não acessam diretamente o ambiente. Precisa aqui de um intermediador. Bom, uma característica da Bolsa de Valor é que ela busca a chamada melhor formação de preço, em que as ofertas de compra e venda são divulgadas em tempo real. Ou seja, a Bolsa ela se esforça para garantir que os preços dos ativos negociados reflitam de forma justa e transparente a oferta e demanda dos investidores no mercado. O que significa isso? Como no ambiente de Bolsa eu tenho muitas pessoas comprando e vendendo ações, né, usando aqui ações como exemplo, a Bolsa de Valores, ela transmite a oferta aqui, quanto que está sendo o preço de compra e quanto que está sendo o preço de venda, em tempo real, para que uma pessoa ela não compre por um valor que está fora do mercado. E isso é o que a gente chama de melhor formação de preço, para que ninguém seja prejudicado. Tá certo? E um outro ponto relacionado aqui à Bolsa de Valores é que a fiscalização desse ambiente aqui é feito pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e também é feito pela autorregulação, que é quando as próprias entidades aqui estabelecem regras para que sejam seguidas, tá? Bom, no Brasil, a atual Bolsa de Valores, que é esse ambiente digital onde a gente vai ter a negociação dos ativos, é a B3, que ela é sediada em São Paulo e que surgiu da fusão da BMF Bovespa com a CETIP em 2017, após a aprovação da CVM, tá? Então, no ano de 2017, a CETIP, que cuidava desses títulos de renda privada, né, exemplo de debêntures, se fundiu com a BMF Bovespa, onde a gente tinha a negociação com ações. E aí a B3 ela começou então a atuar, oferecendo esse ambiente onde a gente tem não só ações, mas a gente tem também títulos de renda fixa, renda variável, todos disponíveis na B3. E percebam aqui que o B3 é porque aqui eu tenho essa sigla, né? Brasil, Bolsa e Balcão, tudo na mesma empresa aqui. Entre as funções aqui da B3 eu tenho o seguinte, que ela é uma entidade registradora de ativos, ela faz o registro dos ativos financeiros que compreende o armazenamento das informações, ela também faz a compensação e liquidação, isso daqui é mais relacionado ao sistema de pagamentos brasileiro, tá? Ela verifica e cuida para que as compras e vendas de investimentos sejam realizadas de forma segura e que o dinheiro e os investimentos sejam entregues corretamente para cada pessoa. Então, a pessoa que compra ação, ela vai ter que receber aquela ação que ela está comprando. E a pessoa que vendeu, ela vai ter que receber o dinheiro pelo qual ela vendeu o título. E a B3, ela cuida, né, para que essas duas pessoas recebam, então, os seus direitos. Central Depositária de Ativos. A B3 também cuida de registrar e guardar os títulos de investimento que as pessoas compram para garantir a segurança dos ativos. E ela também é uma contraparte central garantidora. Ela age como intermediária e se responsabiliza caso alguém não cumpra com o combinado nas operações com alguns tipos de investimento, garantindo a integridade da operação conforme combinado, tá? Então, se eventualmente eu tenho que um comprador, por algum motivo, ele não fez o pagamento que ele deveria ser feito, a B3 ela vai garantir o pagamento ao vendedor que vendeu aquele título ao comprador. Então, ela é
como se fosse uma vendedora para cada comprador e ela é uma compradora para cada vendedora, porque ela está ali garantindo que ambas as partes recebam o que lhe é devido, tá? Perfeito, então são as principais funções aqui da B3. Corretoras e distribuidoras. Primeiro, em relação às corretoras, tá? São instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada. São supervisionadas tanto pelo Banco Central quanto pela CVM, tá? Então vamos lá. Na denominação social de uma corretora, eu tenho que ter o nome corretora de títulos de valores imobiliários. E qual que é a principal atividade da corretora? Ela exerce uma intensa atividade de intermediação, oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet, home broker, consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra de ações, né? Se a pessoa, por exemplo, ela quer comprar ações, mas ela não tem recurso, ela pode solicitar como se fosse um tipo de empréstimo à corretora e assim ela consegue comprar suas ações. Isso, na verdade, é chamado de conta-margem, tá? É quase como se fosse um limite que a pessoa ela tem ali disponível para fazer a compra de ações além do seu saldo. Ela também vai prestar serviços aqui de administração e custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes. O principal ponto aqui da corretora, então, é que ela vai atuar no âmbito do mercado de valores imobiliários. E aí ela vai oferecer, então, serviços que sejam relacionados ao mercado de valores imobiliários. A exemplo, né, de uma plataforma de investimento. Então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o investidor que deseja comprar as ações que estão lá no ambiente de bolsa. Aí a corretora vai atuar como uma intermediadora, oferecendo uma plataforma que pode ser um home broker, né, que a pessoa vai acessar aqui atualmente pelo celular, e aí ela vai conseguir mandar suas ordens de compra aqui para a corretora, tá? É possível fazer isso porque a corretora ela disponibiliza esse tipo de serviço. Mas além disso, tá? Além dessa intensa atividade aqui de intermediação, as corretoras elas também operam em bolsa de valores por conta própria, né, sem envolver aqui seus clientes, ou então por terceiros que são seus clientes. Elas fazem a subscrição de emissão de títulos de valores imobiliários no mercado, compra e venda de títulos de valores imobiliários por conta própria e de terceiros. Elas se encarregam da administração de carteiras e da custódia de títulos, exercem a função de agente fiduciário quando a gente tem uma empresa fazendo a emissão de uma debênture, por exemplo. As corretoras podem atuar como agente fiduciário dos seus clientes, representando esses clientes em etapas importantes da emissão das debêntures dessa empresa. Elas também podem fazer operações de câmbio, se autorizadas pelo Banco Central, podem instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, praticar operações de conta-margem, que a gente já sabe, né, que é essa forma de financiamento para a compra de ações, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria, né, por conta dela mesma, ou então por ordem de seus terceiros, tá? Por essas atividades, por esses serviços que são prestados pelas corretoras, elas cobram taxas e comissões. Aqui a gente não tem aquela intermediação financeira que a gente tem nos bancos comerciais, nos bancos de investimento, de desenvolvimento, onde a gente tem as instituições captando, né, e emprestando recursos. Aqui é mais uma prestação de serviços que acontece e por isso as corretoras e distribuidoras elas são remuneradas por taxas e comissões. Bom, só para a gente falar então em relação à distribuidora, porque não é muito diferente do que a gente tem para uma corretora, tá? Vamos lá. A sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários, conhecidas como distribuidoras, são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou cotas de responsabilidade limitada. Mesma situação que a gente tem aqui, tá? Assim como as corretoras, as distribuidoras elas exercem uma atividade intensa de intermediação, pela qual também geralmente cobram taxas e comissões. Igual, tá? Então, é tudo igual, a diferença é que na denominação social uma distribuidora vai ter que conter o nome distribuidora, e ela vai atuar nesse fluxo aqui, tal como uma corretora. Então, por que a gente tem duas, né? Se as duas fazem a mesma coisa? Porque antigamente não era assim. Antigamente, as distribuidoras elas eram diferenciadas das corretoras por não poderem operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores.
razão pela qual elas concentravam os seus esforços apenas na distribuição dos títulos. Elas não podiam, então, atuar diretamente aqui, no ambiente de bolsa ou de balcão. Elas apenas se concentravam em fazer a distribuição de títulos emitidos pelas empresas. E isso mudou, tá? Essa vedação de operar diretamente no sistema de negociação, ela deixou de existir após a decisão conjunta do Banco Central e da CVM, em 17 de setembro, tá? Isso, na verdade, de 2009, né? Já tem um tempo, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, tá? Então, atualmente, não existe mais essa diferenciação e corretoras e distribuidoras podem fazer as mesmas atividades. O que eu chamo a atenção aqui? Eu chamo a atenção que as duas, tá, podem operar com câmbio, porque geralmente as questões de prova vêm perguntando nesse sentido, se a corretora ou a distribuidora pode operar com câmbio, e sim, elas podem, tá? Por que as provas elas fazem isso? Porque a gente tem a corretora de câmbio, que é um tipo de instituição que pode realizar operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira. E a gente tem a corretora de títulos e valores mobiliários, que vai operar com títulos de valores mobiliários, mas que também pode fazer operações de câmbio. Dentro do sistema financeiro, eu também tenho algumas instituições, alguns sistemas que são responsáveis por liquidar e compensar as diferentes operações financeiras que acontecem no nosso país, tá? Bom, os sistemas e câmaras de liquidação e custódia, eles também são conhecidos como clearing houses e são as instituições que são responsáveis pela liquidação das operações ocorridas nas bolsas, nos mercados de balcões organizados e no mercado financeiro como um todo. Então, vai desde operações que acontecem em bolsa de valores, quando eu, por exemplo, quero comprar uma debênture e uma outra pessoa está me vendendo essa debênture, né, no mercado secundário, bem como também transferências de valores, através de PIX, através de TED. O processo de liquidação e compensação consiste em tirar o dinheiro daquela pessoa que está comprando e tirar no sentido de mandar ele para algum lugar, mandar para o vendedor, e aquilo que o vendedor ele está enviando tem que chegar para o comprador, tá? Então, se eu estou no mercado secundário, operando o ambiente de bolsa e quero comprar uma debênture no mercado secundário, né, emitido por uma empresa, eu vou mandar o dinheiro para comprar essa debênture. E o vendedor que tem, a princípio, o título dessa debênture, ele vai me entregar a debênture, tá? Então eu mando o dinheiro e ele me manda a debênture. Isso é a liquidação e compensação. E os sistemas que são responsáveis por garantir que isso aconteça são as clearing houses, tá? E eu coloquei aqui a definição para vocês, que liquidação é quando as compras e vendas de ativos financeiros são oficialmente finalizadas. As clearing houses, elas garantem que todos cumpram suas obrigações financeiras, tornando as transações seguras e estáveis. Quais são essas obrigações, Renan? Eu, como comprador, eu tenho a obrigação de efetivamente entregar o dinheiro da compra. E o vendedor, na posição de vendedor, ele tem que me entregar aquilo que eu estou comprando, tá? Então, isso seria as obrigações do comprador e do vendedor. E, né, na liquidação, a gente tem, através das clearing house, a garantia de que todas as partes vão cumprir com as suas obrigações. E o detalhe, tá, é que as clearing houses, elas também viabilizam o sistema de pagamentos brasileiro, que consiste justamente nessa ideia de liquidar e compensar diferentes transferências que acontecem no mercado financeiro como um todo, tá? Bom, quais são as funções, então, das clearing houses? A gente pode colocar assim, que é reduzir o risco de liquidação. Esse risco de liquidação, ele advém de as partes não cumprirem, né, com as suas obrigações. E aí a gente teria a não liquidação da operação. Então, esses sistemas, eles trabalham para mitigar esse risco, porque eles vão atuar no sentido de garantir que as duas partes cumpram com as suas obrigações. Também no sentido de fornecer transparência ao mercado, né, das aquelas operações que estão acontecendo e, né, por consequência dessas duas funções também, aumentar a confiança no sistema financeiro como um todo. Tá? Então, ao reduzir o risco de liquidação, as clearing houses elas atuam para garantir que o que foi pago pelo comprador seja entregue pelo vendedor, que o que foi entregue pelo vendedor seja pago pelo comprador. Aí isso é reduzir, então, o risco de liquidação. Que o investimento feito, de fato, ele exista de forma documentalmente válida e que os títulos e valores mobiliários existam
e estejam depositados. Quando eu falo de depositados, então é que eles estejam registrados em locais seguros, que são os sistemas. Então, basicamente, essa ideia de reduzir o risco de liquidação abrange tudo isso, garantir então que as duas partes elas cumpram com as suas obrigações, mas também, né, de que aquele investimento ele exista, que ele esteja registrado e que ele seja armazenado em um ambiente seguro. Bom, quais são as clearing houses que a gente tem aqui? A gente tem o Selic, tá? Que é sim uma clearing house, é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Esse sistema, ele é administrado pelo Banco Central e ele é operado com parceria com a Anbima. Ele é o depositário central dos títulos da dívida pública federal interna de emissão do Tesouro Nacional. Então, sempre que eu falar de negociações envolvendo títulos públicos, qual que vai ser o sistema que vai fazer a liquidação, qual que vai ser o sistema que vai fazer a compensação dessas negociações, de garantir, né, que as partes elas cumpram com as suas obrigações, esse sistema é o Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? É importante. Falei de título público, eu estou falando da liquidação e compensação que é realizada no Selic. Ele é responsável por processar a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e também a custódia desses títulos. Se eu tenho um título público federal que ele me paga rendimentos, quem é que vai fazer então o pagamento desses rendimentos? Vai ser através do Selic, desse sistema que eu vou receber. Bom, a emissão é a criação e colocação de novos títulos, lembrando então que esse sistema, ele processa essa emissão. Não é o Selic que vai emitir títulos públicos. Quem emite os títulos é o governo através da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas quem processa a emissão, o sistema que faz essa emissão, é o Selic. O resgate consiste na devolução do valor investido no vencimento ou em datas acordadas, mesma situação, tá? A gente tem o processo do resgate através do Selic, bem como do pagamento dos juros, que são os pagamentos periódicos de rendimento, e a custódia, que consiste na guarda eletrônica desses títulos, porque eu não tenho fisicamente esses títulos, tá? Eles ficam custodiados no Selic. Ele também processa o registro e liquidação financeira das operações realizadas com esses títulos. Ele vai garantir, então, a segurança, a agilidade e também a transparência com esses títulos, né, na negociação com esses títulos. Falei de títulos públicos, eu falei do Selic. Quando eu falo de títulos privados, hoje eu falo da clearing da B3, tá? Ela é o braço que realiza o registro, a compensação, a liquidação e o gerenciamento de risco de operações com derivativos financeiros e de commodities. Mercado de balcão, onde eu vou ter a negociação aí de swaps, termo de moeda e também mercado de opções, renda fixa privada e mercado à vista de ouro. Então, em resumo, né, falou de derivativos, falou de títulos privados, a exemplo de debêntures, aonde que vai acontecer a liquidação e compensação desses títulos? Na clearing da B3. E esse é um ponto importante, a gente saber diferenciar quais títulos são liquidados em quais instituições. Títulos públicos federais, eles são liquidados aqui. Enquanto que títulos privados, de maneira geral, né, eles são liquidados aqui. E aí é exemplo de derivativos, é exemplo também de renda fixa privada, negociação com ouro, né, com ouro financeiro, tudo acontece aqui. A clearing da B3, ela é a sucessora da antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC, e fruto da fusão das câmaras de derivativos e de ações de renda fixa privada. A clearing B3, ela liquida operações realizadas por meio dos seus sistemas de negociação, tá? O sistema Puma e o Bovespa Fix, ambos são ligados aqui à B3. O Puma, ele vai negociar títulos de renda variável, como o mercado à vista e também derivativos, enquanto que o Bovespa Fix, como é que a gente lembra? Né? Bovespa Fix ou Bovespa Fixa, tá? Esse daqui, ele vai negociar títulos privados de renda fixa. Operações, então, definitivas no mercado à vista. Certo? Então, lembrando que a clearing da B3, ela vai fazer a compensação dos títulos que são negociados em seus dois sistemas. Quais são os sistemas? O Puma. Aqui eu tenho renda variável. Qual que é o outro sistema? Eu tenho o Bovespa Fix, que aqui cuida de títulos privados de renda fixa. Então, eu vou ter aqui
debêntures. Por exemplo, tá? Commercial papers, que são títulos de renda fixa e que são privados.